Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que todo o material que eu já tenha publicado até o momento te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência, porque neste canal aqui você vai ver coisa que você nunca mais vai aprender em lugar nenhum. Vou te entregar aqui uma experiência de 13 anos, onde eu aprendi a fazer leitura de desempenho das equipes, precisão de resultados das equipes, para aplicar em qualquer método que você quiser. Seja em mercado de gol, seja em match odd, seja em resultado exato. Não importa. Você pode vir buscar aqui qualquer aprendizado que você quiser e eu tenho todos os métodos completos para te entregar. Neste vídeo aqui eu vou te ensinar mais um pouquinho, né? É mais uma aula gratuita para te ensinar a base do meu método de over limit. Eu vou te ensinar mais um pouquinho o porquê eu coloco os jogos que eu mostro aqui. Vou mostrar para você por que eu coloco eles na lista. E quais são as decisões que eu tomo, né, com base nas leituras que eu faço. Então, bora lá. Junto com esses jogos, você vai aprender. Você vai ter aí na sua mão, né, a leitura, a tendência que esses jogos têm, né, estatisticamente falando. E até onde eu vou, né? Quando eu for lá avaliar na hora que eles começarem, né? Até onde eu posso ir quando eu for fazer a leitura deles lá na hora que eles estiverem acontecendo, para que eu consiga colocar o meu dinheiro no mercado. E assim você pode usar também, se você quiser, né? Com base no que eu vou te explicar aqui. Então, tô aqui com a Academia das Apostas do meu lado, mais uma vez. Se você não conhece a Academia das Apostas, vou deixar o link na descrição do vídeo como créditos para você poder usar. É um site que eu uso desde 2012. Não tenho nenhum tipo de relação comercial com a Academia das Apostas. É somente um site gratuito que eu uso para fazer as minhas análises diárias. Então, bora lá. Primeiro joguinho que eu coloquei na minha lista. Importante. Isso que eu vou mostrar para você aqui é uma parte da lista apenas, tá? É só aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um décimo, tá? Um décimo da minha lista vai estar aqui, nesse vídeo. Se você quer fazer parte da lista inteira, se você quer receber as análises todas, vem estudar com a gente no grupo de membros do WhatsApp. Na descrição do vídeo tem aí as instruções. Na descrição do vídeo e no comentário fixado tem as instruções para você virar membro. O primeiro joguinho que eu quero te mostrar é esse aqui. Groningen e Twente no campeonato holandês. Rodada 11, 10h30 da manhã, horário de Brasília. Então, primeira coisa, por que eu coloco esse jogo na lista? Por que ele tá aqui? Eu trouxe ele só para você aqui como tip? Não. Isso aqui é um jogo que tá na minha lista. Por que eu pus ele na lista? Primeira coisa, a base do meu método gira em torno de potencial de ataque. Potencial de ataque é a consistência que os times têm para marcar gol. Pelo menos um, tá? Eu não me importo de que o time tenha volume. Eu me importo que ele consiga marcar pelo menos um consistentemente. Né? Então o Groningen tem aqui, ó, tirando essa Copa aqui, né? Isso aqui a gente não conta. E o Groningen tem aqui duas falhas de ataque, essa daqui e essa daqui, em 9 jogos. Então ele tem 78% de consistência de ataque recente. É um time consistente. O Twente tem uma Copa aqui e tem duas falhas de ataque, né? Recentes também. Então é outro time que tem 78% de consistência de ataque. Não tem problema, né? Eu não me importo com mais nada para colocar o jogo na lista. Quando eu vou lá analisar o cenário do jogo, né? Quando ele está acontecendo. Então o 0.5 já está ok, porque recentemente eles mantêm consistência de ataque. Tá? Só por isso, só por constar da lista, o jogo já tem potencial para over 0.5. Agora, e se sair um gol e eu não conseguir pegar o 0.5? Faço o over 1.5?
Aí entra o próximo passo. Se o Groningen tiver tomado o gol primeiro, ele já tem aqui uma derrota de 1-0. Não tem outra, né? Não tem outra derrota de 1-0. Então ele tem aqui tendência para over 1.5 nos jogos recentes. Tendência. Tem 78% aí, né? Na verdade, são 8 em 9 jogos, né? 89% de tendência a over 1.5 se ele tomar um gol primeiro. Se ele marcar o gol primeiro, ele já tem um placarzinho aqui de 1-0. Os outros placares foram para over 1.5. Então ele tem 89% de tendência para ir para over 1.5. Se ele marcar o gol primeiro, ok? O Twente tem, se ele tomar o gol primeiro, ele tem a mesma coisa, né? 89% aqui de chance de ir para over 1.5. Ele toma o gol primeiro. Se ele marca o gol primeiro, ele tem 100% de chance recente, né? Ele tem 100% de envolvimento em over 1.5. Então, até o 1.5 tá ok, dá para ir. Se tiver empatado o placar em 1-1, faço o 2,5 ou abandono. Aí tem o cenário de ambas marcam. O cenário de ambas marcam, o Groningen tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui e tem outro aqui. Sempre que os jogos do Groningen viraram ambas marcam, os jogos foram para over 2.5. Ele tem 100% de envolvimento em over 2.5 quando vira ambas marcam. O Twente também não tem placar de 1-1 aqui, né? Todas as vezes que virou ambas marcam, foi para over 2,5. Então os dois times têm envolvimento de 100% com over 2.5 em cenário de ambas marcam. Então tá beleza. Então aí eu vou até o over 2,5. Faço leitura de classificativa aqui. Eu leio essa parte aqui da análise. Nesse jogo não. Por que nesse jogo não? Esse jogo tá em começo de temporada ainda, tá na rodada 11. Né? Essa tabela aqui tem 18 times. 18 times. Para que essa análise classificativa possa ser lida, eu preciso de pelo menos que um turno do campeonato esteja completo, para que tenha mais dados aqui, para que eu consiga ler tendência de potencial nessa parte da análise aqui. Então, até agora, não posso ler essa parte. Então, eu vou baixar a página aqui, vou clicar no global aqui e vou ler aqui embaixo o envolvimento em gols, quando que eles têm mais volume de gols, se é em HT, se é em segundo tempo, para gols. Tá vendo que o Twente tem uma queda de barras aqui, de potencial? E tá vendo que no segundo tempo dele tem volume maior do que no HT? E tá vendo que o Groningen mantém o volume de envolvimento em gol tanto no HT quanto no segundo tempo? Então, a tendência para esse jogo aqui, que eu vou esperar para o meu método, por causa das probabilidades que os times vêm fazendo, vou esperar até o over 2.5, caso o jogo caia em ambas marcam, e vou esperar gol em segundo tempo. Ah, Hilton, mas e se sair gol no HT? Não importa, se sair gol no HT, aqui não, eu não estou prevendo quando que o gol vai sair. Se ele vai sair em segundo tempo ou em primeiro. Não é uma previsão. Isso aqui é a leitura da tendência do que os times vêm fazendo. E eu vou tentar me aproveitar dessa tendência de acordo com o que o jogo for decorrendo lá na hora. E vou esperar que a minha odd chegue dentro dessa leitura que eu fiz. Dá para fazer o 0.5. Se não tiver saído o gol e a minha odd chegar, eu entro. Se sair um gol e eu só conseguir pegar a minha odd depois que esse gol sair, aí eu faço o over 1.5, né? Porque os dois têm tendência a 1.5 aqui. Se saiu 2-0 o Groningen, tá? Vamos supor, o Groningen marca 2-0, a minha odd não chegou ainda. Aí eu abandono o jogo, eu não entro mais. Né? Assim vale para a mesma coisa para o Twente. Se o Twente marca 2-0, eu não entro mais. Se virar 1-1, aí tudo bem. Aí eu faço o over 2,5, certo? Então aqui, vamos botar aqui uma
sugestões para você poder usar se você quiser, né? E para ficar aqui registrado como funciona a leitura dessa base de método que eu estou te explicando aqui, certo? Então até o over 2,5 se o jogo estiver 1-1. Tá? Então vale para o 1.5, vale para o 0,5, vale para o 1,5 e vale para o 2,5 caso chegue em 1-1. Se for 2-0 para alguém, não. Aí não faço o over 2,5 não, certo? Segundo jogo, Sparta e AZ, 10h30 da manhã, na Holanda, rodada 11. Baixa aqui e vamos fazer a mesma coisa. A base do método é potencial de gol e consistência de ataque. Então, o Sparta tem o que aqui? Tem 9 jogos válidos, tira essa copa daqui. Falhou em marcar 2 vezes, né? Então tem aqui 79% de consistência de ataque, beleza? Se não tem 0-0, né? Não tem 0-0, então 0.5. 0.5 tá ok. Tá? O AZ também tem 2 copas aqui, a gente tira. E ele não tem falha de ataque. O AZ marcou contra todo mundo no campeonato holandês. Tá? A Copa não conta. Então o 0.5 tá ok. 1,5. Se o Sparta marcar 1-0, ele tem 1-0 aqui, tem 1-0 aqui. Tá? Então ele tem 7 jogos em 9, onde os jogos foram para over 1.5 caso ele marque o gol primeiro. Então tá beleza. Ainda dá. Se ele sofre o gol primeiro, não tem derrota de 1-0. Nenhuma aqui. Então também dá para ir over 1.5 se o Sparta sofreu o gol. O AZ, se ele marca o gol primeiro, tem 1-0 aqui e depois não tem mais, né? Esse aqui não conta porque é Copa. Então tem só 1 em 8, né? Então dá para ir pro over 1.5. Se ele sofre o gol primeiro, não existe derrota do AZ por 1-0 nos jogos recentes, tá? Então dá para ir para over 1.5 aqui de qualquer maneira. 1-1, se o jogo cair em ambas marcam, né? 1-1. Não tem placar de 1-1 aqui do Sparta. Não existe placar de 1-1. E do AZ também não tem placar de 1-1. Sempre que foi para ambas marcam, os jogos deles foram para over 2.5. Então tá aí na mesma tendência do Groningen. Não dá para ler classificativa ainda, pelo mesmo motivo lá. Né? Isso aqui é rodada 11. E rodada 11, o campeonato vai até a rodada 18 e aqui faltam dados, né? Aqui tá faltando dados aqui para eu poder saber a tendência deles na área classificativa. Então vou clicar no global aqui e vou ler envolvimento em gols. Quando que as barras começam a aumentar, tanto para um time quanto para o outro. Isso começa a acontecer aqui, ó, no 16:30. Aumenta a barra aqui do Sparta e aumenta aqui a barra do AZ. E vai até o final do jogo. Tá? Vai até o final do jogo com barras dilatadas. Né? Até o final do jogo a partir do 16:30. Então, a mesma coisa. Tá? É possível que eu não pegue o gol no HT aqui, né? Por causa do valor que a odd inicial começa. A minha odd de trabalho é 1.22. 0.5 é muito difícil eu conseguir entrar aqui. Tá? Mas eu consigo ir para os outros placares caso os gols forem saindo antes da minha odd, né? Então aqui é a mesma coisa do Groningen. Até over 2.5 se o jogo estiver 1-1. Beleza? 0.5 ok. 1-0 Sparta dá para fazer 1,5. 1-0 AZ dá para fazer 1,5. Se tiver 1-1 dá para fazer o 2.5, tá? Nesse jogo aí. Essa é a base, é assim que eu faço a leitura do over
limite que eu aplico. E essa leitura me permite acertar pelo menos 90% das entradas que eu faço. Se você fizer igual, sua assertividade vai ser parecida, pelo menos. Ok? Outro jogo, Strong Odd 7 e Viking 10h30 da manhã, horário de Brasília. Essa aqui tá na rodada 27. Essa aqui tá, esse campeonato aqui tá mais avançado. Então vamos lá ver. Strong Odd 7 recentemente falhou em marcar 2 vezes em 9, né? Então tá beleza. Ele tem 78% aí de consistência de ataque. E não tem 0-0, tá? Não tem nenhum placar de 0-0. 1-0, se ele marcar o gol primeiro, não existe vitória por 1-0 e não existe derrota de 1-0 do Strong Odd 7 aqui. Quando caem ambas marcam, tem um placarzinho de 1-1. Os outros foram para over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem tendência maior aí, over 2,5. O Viking tem 2 copas aqui e não tem 0-0. Vitória de 1-0 tem uma só, né? As outras foram para over 1,5, se ele marcar o gol primeiro. Não existe derrota de 1-0. E quando cai para ambas marcam, 100% foi para over 2,5. Essa Copa aqui não conta, esse 1-1 não conta, certo? Então, o Strong Odd 7, tanto o Strong Odd 7 quanto o Viking, nos jogos recentes, eles têm tendência até over 2,5 se o jogo for para ambas marcam. Aqui tem classificativa, né? Aqui dá pra gente ler a classificativa, porque aqui já tem dados. Então, o Viking é segundo colocado. Quando o Strong Odd 7 enfrentou times de topo de tabela, quando o Strong Odd 7 enfrentou esses times aqui, até o quinto colocado, né? Todos esses times aqui de cima. O Strong Odd 7 tem 100% de over 1,5. Mesmo que ele tome o gol, os jogos vão para over 1,5. E quando vira ambas marcam, 100% de over 2,5. Certo? Quando o Viking enfrentou times aqui dessa área de baixo, né? Do 12º para baixo. Esse jogo aqui para baixo. Tem um placarzinho de 1-0 aqui e os outros foram para over 1,5 pelo menos. Não tem derrota de 1-0 e 100% do cenário aqui foi para over 2,5 se quando virou ambas marcam, né? Os dois times têm a mesma tendência aqui na análise classificativa. Só o Viking que tem um placarzinho aqui de 1-0 que o risco fica um pouquinho maior do que do lado do Strong Odd 7. Então, dá para ir do mesmo jeito. Em casa, o Strong Odd 7 tem ataque fraco. Um golzinho por jogo. Não marcou nenhum gol em pouco mais de 1/3 da campanha. Mas sofreu em 92% dos jogos. O que diz a classificativa dele? E realmente ele tem alguns jogos sem marcar gols aqui, né? Ele, contra time de topo de tabela, reflete o desempenho dele da campanha casa, onde ele não marcou em um pouco mais de 1/3 da campanha. Mas é frágil, porque sofreu em 100%, né? E às vezes foi para 2,5 quando conseguiu marcar. Aqui também está apontando, 2,5 quando conseguiu marcar. Ok? O Viking fora de casa tem ataque de 2 gols por jogo. É um time que se envolveu em ambas marcam. Né? É um time de característica de ambas marcam. Ele marcou em 100%, sofreu em 85% dos jogos e foi para quase 3,5 quando virou ambas marcam. Né? Então está corroborando aí com o que a gente pode fazer dessa tendência, né? De até 2,5 se virar ambas marcam. Momento de gols a partir de 31,45, né? Daqui para baixo fica aí consistente até o final do jogo em termos de gol marcado de um lado, fragilidade do outro. Dá para ir até o final do jogo esperando esses gols saírem. Né? Então aqui, Strong Odd 7 Viking, a mesma coisa. Strong Odd 7 e até over 2,5 se o jogo estiver 1-1. 3 joguinhos com a mesma tendência até agora, tá?
Estão escritos aí embaixo. Mais um jogo. Manchester City e Bournemouth, 1h30 da tarde, horário de Brasília. Rodada 10. Já sabe que não tem leitura de análise classificativa aqui. Aqui nos jogos recentes, não existe 0-0 por parte do City. Quando ele marcou pelo menos um gol, tem 1-0 aqui, né? E no resto, tirando as copas, né? Essa copa aqui você não conta, nem essa aqui não conta. Essa também não, essa também não e essa também não. O City tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 joguinhos válidos só nessa campanha recente. Então, quando ele marcou um gol, tem 1-0 aqui. E o resto, quando ele marcou o gol, foi para over 1.5. Tem 1-0 de derrota aqui. E o resto foi para over 1.5 quando ele sofreu um gol. Então tem tendência a 1,5, tanto num cenário quanto no outro. Ambas marcam. Tem um placarzinho de 1-1 aqui. E os outros foram para 2,5. Né? Aliás, só tem um aqui, né? Só tem esse placarzinho aqui de ambas marcam. Fora esse que ficou 1-1. Então você tem 50% de chance de over 2,5. 50% de chance de over 2,5 quando vira ambas marcam os jogos do City. Aqui a gente tem um risco, tá? Esse risco aqui é um risco estatístico considerável. Não dá para saber exatamente se fica no 1-1 ou se vai pro 2,5. O Bournemouth tem 1-0 aqui. Mas nos outros 8 jogos que tem na campanha recente, foram para over 0.5 pelo menos. Tendência. Beleza. Quando marca pelo menos um gol, tem um placar de 1-0 aqui, tem um placar de 1-0 aqui. Então 2 em 9. Então tem 7 em 9. E quando o Bournemouth marcou pelo menos um gol, foi para over 1.5. Dá para seguir. Quando sofreu um gol, não tem derrota do Bournemouth por 1-0. Sempre que ele sofreu, foi para over 1.5. Ok? Ambas marcam. Se vira 1-1, não tem placar de 1-1 aqui. Todos os jogos que viraram ambas marcam foram para over 2.5. Ok? Então o Bournemouth foi a leitura completa. 0.5, 1,5 e 2,5 em ambas marcam. O City tem um risco no over 2,5. Descendo aqui, não tem classificativo para ler. Clica no global. E vamos ler aqui o envolvimento em gols que acontece aqui a partir de 31,45. Ó. Daqui para baixo, os dois times se envolvem em gols marcados mais sofridos, né, e o volume aumenta em comparação com os momentos anteriores. Então, a partir do fim do HT. E esse jogo aqui, eu vou levar em consideração a falta de argumentação por parte do Manchester City. Ele é um time que já tem travado jogos aqui, em ambas marcam, tá? E assim tem 50% de chance de ficar em 1-1. Então vou levar em consideração isso aqui. E esse jogo a gente vai botar aqui o quê? Manchester City e Bournemouth até over 1.5. Tá? Aqui até over 1.5 em qualquer cenário. Se tiver 1-0 para alguém, dá para fazer o over 1.5. Se tiver 1-1, não faz mais nada. Deixa correr, porque a tendência não está muito clara, ok? Então esse jogo aí, até no máximo, over 1.5. Ok? Tá passando aí embaixo aí. O que você pode fazer nos jogos que a gente já analisou. Tá isso aqui em maiúsculo. Pronto. Próximo jogo, Wolfsburg e Hoffenheim. 1h30 da tarde, horário de Brasília. Rodada 9, né? Tá vendo aqui? Rodada 9, então não tem leitura de classificativa. Jogos recentes. O Wolfsburg falhou em marcar 1, 2, 3 vezes em 8. É considerável, tá? Então o ataque do Wolfsburg
eu não posso confiar muito nele, eu tenho que confiar mais na tendência do Hoffenheim, né? O ataque do Wolfsburg falhou demais aqui em 8 jogos, né? Eu tenho 5 jogos em que ele marcou pelo menos um gol e 3 jogos que ele não marcou gol nenhum. Tá quase emparelhado isso aqui. Então eu não posso confiar no ataque do Wolfsburg. Então eu vou ler a tendência aqui. Quando ele sofreu o gol, ele já aceitou a derrota aqui por 1-0. Já aceitou a derrota aqui por 1-0. Risco, tá? O Wolfsburg tá mostrando o quê? Ele é um time de potencial baixo e quando sofre um gol abandona potencial de ataque, tá? Então tem que tomar cuidado aqui com a tendência de gols. Hoffenheim, quando não tem 0-0, né? Não tem 0-0. Quando marcou um gol, não tem vitória de 1-0. Todas foram para over 1.5. E quando sofreu um gol, já tem um placarzinho aqui de derrota por 1-0. As outras viraram over 1.5. O Hoffenheim mostra para mim uma tendência ao over 1,5, enquanto que o Wolfsburg eu não posso confiar nele, não posso confiar no ataque dele, e o comportamento dele já está demonstrando que ele tenta travar o jogo, né? Vira over 0.5 só. Descendo a página aqui, vamos para o global, e aqui a gente tem uma tendência de gols em a partir de 16,30, né? Aqui, ó. De 16,30, por quê? Por que eu tô contando aqui e não contei o 0,15? Por que essa barra aqui não tá na minha contagem? Porque eu não posso confiar no ataque do Wolfsburg. Vou ter contado com o ataque do Hoffenheim. Eu tô afirmando que o Wolfsburg não pode marcar gol nesse jogo aqui? Não. Não tô afirmando isso. Tô afirmando que eu não posso confiar nele. Que ele tem algum resquício de chance de marcar gol, isso ele tem. Mas eu não posso direcionar o meu dinheiro esperando que o Wolfsburg marque o gol, porque ele já tem um comportamento recente de queda de potencial. E isso traz risco ao meu dinheiro. Eu não posso, né, botar o meu dinheiro em cima de coisa não confiável, certo? Então vou esperar que o ataque do Hoffenheim funcione e que tenha tendência de gol a partir de 16,30 para baixo, né, até o final do jogo. Então esse jogo aqui, vamos botar aqui, ó, Wolfsburg, Hoffenheim. Aqui vai até over 1.5 também. Por que 1.5? Porque eu só posso confiar no ataque do Hoffenheim. Eu não posso confiar no ataque do Wolfsburg. A tendência do Hoffenheim é 1,5. Né? Se o jogo virar 1-1, eu não posso mais confiar no ataque do Wolfsburg. E aí mata a tendência, né? Mata a tendência. Eu não sei mais para onde vai o jogo. Então, por isso, eu não vou colocar o possível cenário de ambas marcam aqui, como eu coloquei nos outros. Tá? Nesse aqui, vai até o over 1.5. Apenas. Beleza? Último joguinho, Barcelona e Elche, 2h30 da tarde, horário de Brasília. Rodada 11, não tem análise classificativa, já sabe, né? Barcelona tem 3 copas aqui, a gente vai tirar. Não tem 0-0 do Barcelona, né? Então, 0.5 para ele tá ok. Quando o Barcelona sofre gol, né? Não tem derrota de 1-0 aqui, 100% over 1.5. Quando marca um gol, 100% de over 1.5. Também não tem problema para cenário de 1,5. E quando vira ambas marcam, 100% de 2,5. Né? Aqui, ó. Ambas marcam aqui, ambas marcam aqui, ambas marcam aqui, aqui também e aqui também. 100% de 2,5 quando vira ambas marcam os jogos do Barcelona aqui. O Elche tem 9 jogos, tem um placar de 0-0 aqui. Esse já é um problema.
E também falhou em marcar uma outra vez aqui. Mas tem outros 7 jogos que ele marcou pelo menos um gol. Dá para confiar no ataque do Elche também, né? E como o Barcelona tem uma consistência bastante forte para marcar ou para sofrer, esse 0-0 aqui do Elche aqui não é problema para esse cenário, certo? Então aqui, quando o Elche marcou pelo menos um gol, ele tem um placarzinho de 1-0 aqui. E o resto, quando ele marcou o gol, foi para over 1.5. Quando ele sofreu, tem esse placarzinho de 1-0 aqui. E quando sofreu de novo, foi para over 1.5. Quando vira, ambas marcam. 1-1 aqui, outro aqui. Né? São 2 placares de 1-1. E aí você tem um certo cenário de risco aqui. Mas o Barcelona tem 100% de over 2,5 quando vira, ambas marcam. O comportamento do Barcelona em ambas marcam é tão forte que puxa, tá? Puxa aqui esse comportamento que o Elche já tem em over 2.5, né? Aqui, ó. São 3 cenários em over 2,5 e 2 cenários em over 1.5. Então, o Barcelona potencializa o comportamento para 2,5 se virar, ambas marcam, certo? Então, vale o 0,5, o 1.5 e o 2,5 caso vire, ambas marcam. Ficando no global aqui, a gente tem maior envolvimento em gols a partir de 16:30, né? Que a fragilidade do Elche aumenta aqui, o ataque do Barcelona começa a aumentar daqui para baixo, né? E o segundo tempo, os dois times têm ataques melhores do que no HT. Então, dá para esperar aí até o 16:30, né? A minha odd não vai chegar, né? Então, não vai chegar e possivelmente eu só consiga alcançar isso aqui caso o jogo vire, ambas marcam, né? E eu tente o over 2,5, porque possivelmente essa odd não vai chegar antes disso. Mas não tem problema. A gente tá aqui procurando oportunidade. A gente faz a análise do jogo, esperando que o jogo entregue a chance da gente entrar, porque daí fica de boa, fica facinho pegar um green num jogo desse aqui. Né? Então vamos lá, até over 2.5 se o jogo tiver 1-1. E é igual os jogos do começo aí da análise. Beleza? Então essa era a base que eu queria te mostrar das minhas decisões em over limite, para pegar pelo menos 90% de taxa de acerto mensal, para que você consiga alcançar a sua consistência definitiva em mercado de gols nas suas apostas esportivas. Quero te convidar para nossa livezinha desse domingo, né? Ela vai acontecer aqui a partir das 4 horas, 16 horas, horário de Brasília. Né? Fique a postos e bora ter a nossa tarde aí de estudos para você participar aqui e aprender um pouquinho mais na direção da sua consistência. Muito obrigado. Deixe o seu like nesse vídeo. Clique em curtir. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Se torne membro do Escola de Trading. Na descrição do vídeo e no comentário fixado tem as instruções para você virar membro. E aí você, lá no grupo, no clube de membros, você vai receber a lista completa com todas as análises, com explicações em tempo real, porque eu tô lá o dia inteiro explicando coisas dos jogos, te ajudando a entender, te ajudando a pegar um green, né? Às vezes eu dou uma tipzinha lá, pra gente lucrar junto. E tô lá em tempo integral pra gente estudar junto. Então, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, você pode virar membro do Escola de Trade por cartão de crédito ou por Pix. Manda para mim uma mensagem no Instagram ou no Facebook. Os links também estão na descrição do vídeo. Ou no e-mail, escoladetrade@gmail.com. E você vai me mandar o número do seu WhatsApp para eu poder te adicionar no grupo e a gente começar a estudar juntos.
Beleza? Curta, comenta, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, se torne membro do Escola de Trading e bora para esse domingão dos greens. Bora para live, 16 horas, horário de Brasília. Muito obrigado, bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui.